Opa! Fala pessoal, tudo bem? Edilene Mancedo por aqui, assume mais um grande episódio do nosso podcast, o primeiro podcast voltado para as mulheres policiais do Brasil, o Tricô.40. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar uma irmã de farda, que eu tenho muito orgulho, e vou entrevistar agora a Audrey, do estado do Rio Grande do Sul, minha colega da Polícia Civil. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma honra rever você. Nossa, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite, realmente satisfação. É uma honra, é gratificante estar aqui hoje. Bom, hoje a gente está aproveitando uma oportunidade, né? Estamos novamente num Congresso de Mulheres na Polícia, na sua 8ª edição, o 8º Congresso Brasileiro sobre Mulheres na Polícia, sediando Mato Grosso do Sul. E a Audrey é uma das nossas palestrantes, né? Como o Tricô.40 é um tricô aberto, né, para falas, inclusive aquelas voltadas para a segurança pública, eu não poderia deixar a oportunidade de chamar essa amiga, né, que tem um trabalho belíssimo dentro da Polícia Civil. Então, Audrey, seja muito bem-vinda. Vamos compartilhar um pouquinho aqui da sua história para motivar, inspirar outras mulheres e para que elas entendam também como que o sarrafo tá alto dentro da nossa instituição, né? Conta um pouquinho pra gente, Audrey, como que foi entrar na Polícia Civil? Era algo que você sonhava? Tem alguém na sua família que você ouvia conselhos para se tornar policial? Ou foi algo que aconteceu inusitadamente? Gente, foi muito inusitado. Na verdade, eu sou de Uruguaiana, do interior, né, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, faltavam uns 10 meses para me formar na faculdade de Direito. E o meu pai falou assim, Audrey, o que tu vai fazer da vida depois da formatura? E eu, prontamente, vou para a capital. E meu pai, dá para a capital, fazer o que na capital? E o pai, você juiz ou promotora. Bom, e o pai, como? Eu digo, eu vendo meu carro, alugo um apartamento, você juiz ou tudo certo. Sim. Só que daí naquele ano mudou a legislação. E para ser juiz ou promotor, precisava de 3 anos de prática forense. Sim. Não tem problema, pai. Vou fazer cursinho, vou fazer um mestrado e vou dar aula na faculdade. Legal. Chegando na capital, descobri que o quê? Que para fazer um mestrado a panela era muito fechada. E eu lá do interior, né? Como? Falando leite quente, né? Veio do interior, gaúcho. Não sabia de muitas coisas, ingênua, na verdade, não tinha informação, né? Sim. Então, daí tudo mudou. Daí comecei a fazer cursinho, o primeiro concurso que saiu foi da Polícia Civil. E eu, na minha imaturidade, ingenuidade, na época, pensei assim, gente, que legal ser polícia, imagina. Eu vou aprender a atirar, meu pai nunca me ensinou a atirar, e eu vou salvar o mundo e eu amo super-heróis. Foi isso que eu pensei, Não deixa de estar errado, né? E aí foi assim que eu entrei na polícia. E meu pai sempre fala que a média está cheia, a gente tem que ser acima da média. Exato. Então eu entrei pra polícia me dedicando de corpo e alma, tentando ser o melhor que eu pudesse. A gente e o escrivão? A gente. Porque no Rio Grande do Sul a gente tem escrivão e inspetor, né? E o ápice da carreira é comissário. Atualmente sou comissária de polícia, já estou no ápice da carreira. Então, e aí eu entrei e me apaixonei, já entrei direto para investigação, depois da academia de polícia, já começou a minha carreira sempre mais na área operacional. Sim. E depois, por 2 anos e meio, fiquei na chefia, na comunicação, e agora retornei para, já faz alguns anos, retornei para a parte operacional. Mas a polícia começou assim, e eu comecei me apaixonando. Sim. Passei em outros concursos, não fui assumir, porque realmente a polícia... Virou vocação. É a cachaça, mesmo. Como falam, né? É uma cachaça. Gente, eu não aconselho ninguém a fazer o concurso, porque é uma cachaça. Você vai entrar e não vai conseguir sair. Realmente é muito bom, né? E sempre quando eu contava essa história, eu sempre dizia assim... e aí eu descobri que eu não conseguia ser super-herói, que eu não conseguia nem salvar meu pequeno mundo. Vão caindo algumas fichas de realidade. Mas depois das enchentes do Rio Grande do Sul, olhando tudo que aconteceu, tudo que nós passamos, eu mudei o discurso. Eu comecei a dizer sim, que eu sou um super-herói e que todo mundo pode ser super-herói, de acordo com a sua essência, de acordo com o que puder fazer para ajudar. Que nem nas enchentes, quem... fazia carona solidária, quem emprestava o celular, quem fazia o lanchinho, quem resgatou o seu melhor, o seu melhor como super-herói. Eu quero entrar nessa pauta aí do Rio Grande do Sul já, e até porque você tem muita competência para falar a respeito, porque você esteve lá de pertinho, vivenciou, trabalhou. Mas voltando lá no início da sua carreira, né, a gente sabe que é um meio predominado por homens. Sim. Né? Durante a sua academia, durante o seu processo ali pós-formação, né? Como que era a presença da mulher
era visto com bons olhos? Você sentiu dificuldade? Sentiu que muitos olhavam e falavam, essa daí, loirinha, não vai dar conta não, é muito boneca para ser polícia, né? Porque você é uma mulher muito bonita, elegante, e às vezes acham que, né, a nossa fisionomia tem que estar sendo pesada, talvez até de modo contrário à nossa competência, né? É bonita, tem que ser burra. Né? Então, você sofreu muito preconceito nesse sentido? Quando nós entramos no concurso, né, no meu ano tinha que fazer barra. Então, nós éramos, se eu não me engano, acho que 17, 18 mulheres em toda a academia de polícia. Não tinham mulheres na academia. Nossa. E, inclusive, quando eu me formei, eu fui para setor de investigação, eu me lembro que na época era eu na 3ª delegacia e tinha a Japa na 8ª DP e uma outra colega numa outra. Não tinham muitas mulheres trabalhando na investigação. Sim. Quando eu cheguei na investigação, eu, graças a Deus, fui muito bem acolhida pelos guris, né? Os guris. Eu fui super bem acolhida e eu aprendi muito a ser polícia com eles, né? Claro que eu fui testada várias vezes, toda aquela coisa, mas eu fui muito bem acolhida. Depois, saindo de lá, indo para outros setores da polícia, sim, fui testada, muito testada, fui questionada, já tentaram me boicotar uma vez, tipo assim. Mas aí, com elegância, com jeitinho feminino, a gente vai tentando, sabendo lidar com isso de alguma forma, né? E crescendo, sim. Eu acho que quanto mais capacitada, mais credibilidade a gente tem. Menos preconceito vai, isso, vai existir. Mas aí quando tem o preconceito, tu tem que analisar um pouquinho. Tipo assim, mas quem é que tá falando isso? Exato. Né? A pessoa se sente tão ameaçada por mim a ponto de falar, a ponto de fazer tal coisa. Então quer dizer que eu sou muito boa no que eu faço. Exato. Aí quando a gente tem essa maturidade, pra entender, a gente muda, a gente para de ficar tão triste com algumas coisas, né? E é como a gente fala, quem tá aqui embaixo, aqui na base, as pessoas, elas estão brigando. Mas quando a gente tá num outro nível, a gente agrega, que nem esse congresso. Não é? A gente agrega, a gente cresce junto, a gente não tá competindo. Fica feliz, né? Vibra. E ver tantas mulheres, né, assumindo posto, né, altos postos, né? Sendo gestoras com muita competência, com muita galhardia, falar, nossa, que orgulho, né? Que orgulho. Vibrar, né? Vibrar, mesmo porque a gente não conhece, mas vibrar. Isso é importante. Então, machismo tem? Tem. Eu tenho amigas minhas que sofreram uns machismos absurdos, assim, né? Já viram assédio moral, né? Em várias instituições. Então, mas aí a gente vai crescendo, vai se fortalecendo, uma vai ajudando a outra. Também ajuda muito. Quando chega num nível também da carreira, tua maturidade também já é outra. Tem sabedoria, né? Pra passar na peneira, né? As coisas que a gente ouve. Exato. E outra, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não adianta. Isso é fato. Então isso é muito importante, se posicionar, estudar, seguir treinando, saber quem você quer ser e respeitar a sua história. Bom, já que você falou de treinamento, né, queria que você compartilhasse um pouquinho um curso que eu sou fã demais, né, que é o MARC que você fez, depois você fez o MARCH, isso. Né? Então você tem muito material para dividir com a gente. Fala um pouquinho o que é esse curso, para que ele serve. Isso, o atendimento pré-hospitalar tático hoje é um curso que todo policial, independente de ser operacional ou não, deve ter. Nós temos a portaria 98 do Ministério da Justiça que regula, né? E ele fala que o protocolo adotado pelo Brasil e pelo mundo é o protocolo MARCH, certo? Então eu me formei socorrista tática na PM do Rio, né? Que foi um divisor de águas. Fiz também multiplicador de APH no MARC, multiplicador de APH avançado. Quanto tempo no é o MARC? Com a socorrista tático foram 21 dias e depois com o multiplicador, o MARC, foi uma semana. Né? Então é um curso realmente muito importante, né? Saber participar do combate, né? Tirar todas as ameaças, chegar até o colega, arrastar, realizar o tratamento adequado e transportar ele de forma adequada. Isso é muito importante ser falado, né? Porque eu me recordo que até na sociedade em geral, né? A gente falando dos primeiros socorros, né? O que sempre se falava, a vítima ao solo não mexe, não toca, né? E as pessoas ficam com medo realmente, né? De prestar aquele primeiro socorro. Né? E dentro da instituição, quando você já apresenta essa técnica, já no curso de formação, aqui em Mato Grosso do Sul também, nós já temos isso dentro da Polícia Militar, só que é o MARC, né? Todos os policiais já saem formados com o MARC 1,
Então isso nos dá mais segurança, não só para a gente atender bem a população, mas atender também a si próprio, né? Como o próprio colega, se sofreu alguma coisa, né? E eu falo que esse protocolo, ele salva vidas que podem ser salvas. Exatamente. Né? E o primeiro atendimento, às vezes ele pode ser o divisor entre uma vida e uma morte. O primeiro atendimento é muito importante. E outra coisa, saber como atender, fazer o curso de APH e ter bons equipamentos. Ter um torniquete verdadeiro, adequado, né? Aguenta, que cumpra a missão de fato. Não comprar material fake, né? Material xing-ling que a gente fala. Comprar um bom torniquete, um bom selo de tórax, uma boa gase hemostática. Né? A gente sabe que o material é caro, mas vai comprando aos poucos, mas compra com qualidade. Kit, né? Tanto o IFEC, né, que é para você usar pessoalmente, como também o kit da sua viatura. É muito importante, né? É muito os importante operadores terem isso, né? Não, e há algumas empresas também que já trabalham no seguinte sentido: você comprou o seu kit, caso você utilize em ocorrência, a empresa te devolve, né? Repõe esse material que é utilizado. Antes de embarcar para cá, eu recebi de uma empresa de volta 2 gases hemostáticos com a vantagem de esse 3 torniquetes. Então, será que ela trabalhou, gente? Já não precisa nem responder. Eu me coisas sempre no lugar certo, na hora certa. E é uma satisfação, não é, Audrey? Você poder falar assim, cara, nossa, eu salvei uma vida, né? É muito bom, porque não é só para o operador, é para a sociedade em si. Né? Que nem eu costumo dizer, pega um exemplo, um homem, 70 quilos, se ele tiver um corte de uma artéria, braço ou perna, uma artéria, em 1 minuto estará inconsciente, em 3 ele estará morto. Ou seja, a gente tem que ter rapidez. Não dá tempo, né, do suporte avançado chegar. Né? Exato. Então tem que dar o primeiro atendimento e aguardar. E uma coisa agora eu me lembrei de um atendimento na Operação Verão, nós temos Operação Verão no Rio Grande do Sul. Eu estava com a viatura, né, indo para a cidade de Osório e deu um acidente de trânsito muito feio com um gurizinho de 18 anos, fofíssimo. Uma caminhoneta trancou ele e ele se acidentou, né? Foi atropelado, bateu, caiu e foi um acidente muito feio. Eu fui a primeira a chegar, já cheguei, já fui fazendo o que eu podia. Nisso apareceu a brigada militar e trancou a estrada, trancou o trânsito para mim. Foi bem numa rótula, a gente trancou 2 cidades, né? Nisso chegaram os bombeiros. Aí os bombeiros tinham a cervical, colocamos cervical nele. Não tinha como transportar ele, olha só. Aí nisso chegou a SAMU, só que a SAMU estava indo com um paciente de emergência para Porto Alegre. Aí o médico parou, eu falei, Doc, eu fiz isso. Ele, não, tá excelente, tu foste perfeita. E ele tinha uma tala para colocar na perna, colocou a tala. Aí nisso a gente precisava transportar, eles não podiam. A gente conseguiu uma ajuda com outra instituição para conseguir uma outra ambulância particular emprestada para conseguir transportar o menino sobreviveu. Mas assim, a união das pessoas, das instituições e a capacidade técnica de cada operador que estava ali, que foi agregando cada um pouquinho com o material bom que tinha e nós salvamos a vida de um gurizinho de 18 anos. Então, tipo assim... Pensa o tamanho da gratidão, né, dele, mas ainda mais a gente voltar para casa com o dever, né? Falar assim, nossa, hoje eu cumpri literalmente o meu dever, né? A minha missão foi cumprida, né? Para os meus instrutores de APH, né, que eu tive lá no GESAR da PM do Rio, eu falei para eles no final da aula, muito obrigada por terem me feito um ser humano melhor. Não é? E eu me lembro de eles ouvirem e chorarem. E aí passou um tempo e eu ouvi isso de um aluno. E aí eu me remeti lá quando eu era uma aluna lá no início, sabe? Fazendo jus literalmente ao que? Replicar, multiplicar o conhecimento. Né? Ser multiplicador. Quando a gente fala, né, do atendimento pré-hospitalar, ainda existe muito preconceito, principalmente quanto ao uso do torniquete, né? A gente vê vários relatos, né, de pessoas que com pouco conhecimento, julga o torniquete. Se você aplicar o torniquete, você vai perder o seu membro. Né? Mas hoje mudou muito, né? Evoluiu muito e até o material e até quanto tempo que você pode deixar aquele torniquete. Pode ficar o torniquete. Bom, o torniquete, né? O adequado é ficar até 2 horas, que é o tempo de segurança. Após 2 horas poderá ter algumas complicações. Certo? Mas hoje, geralmente, até 2 horas vai chegar num hospital, num bloco cirúrgico, né? E os lugares que não tem como chegar até 2 horas,
um operador, um multiplicador avançado, um bom operador sabe fazer uma reversão também, que é algo um pouquinho mais avançado. Sim. E hoje também já se sabe, né, que o torniquete nem sempre é alto e apertado, né, só se for uma emergencial. Né, ele tem que ser acima da lesão, né, menos nas áreas. Isso já então mudou. Sim, menos nas áreas quando eu tive juncionais. A instrução ainda, eu era o alto e apertado. Não, por exemplo, foi na mão, coloca aqui no meio do braço. É mais eficiente. A gente tem até gráficos a porcentagem de eficiência na perna, porque não tá alto apertado se foi no pé. Lá embaixo. Não, coloca aqui na altura da panturrilha, 5 a 7 centímetros acima da ferida. Se a lesão for grande, acho que nada impede, né? Coloca um aproximado e outro talvez mais assim. Não, eu coloquei na perna, por exemplo, certo? E não, coloquei na perna alto aí apertado vai ter esse e espaço. Não deu, eu tenho que colocar logo abaixo. Coloquei alto apertado, logo abaixo. Porque senão esse espaço eu vou prejudicar a circulação sanguínea. Vai dar uma síndrome sanguínea compartimental. Exato. Então tem que ser bem próximo o torniquete do osso. Se for necessário colocar o segundo. Às vezes numa perna masculina pode ser necessário colocar um segundo torniquete ou até num caso de repente de uma amputação, alguma coisa assim. Então, tem que colocar 2 torniquetes. Mas hoje a regra é alto apertado se for super emergência, se não 5 a 7 centímetros acima da lesão, mas não em áreas articulares, né? Não em áreas juncionais. E braços e pernas, né? A gente não coloca no pescoço, às vezes à vontade, mas a gente não coloca no pescoço, não coloca em outros lugares, né? É extremidades, braços e pernas. E as áreas juncionais fazer preenchimento. E as pessoas também têm que perder aquela questão que, sangramento torniquete. Não, gente. Depende sangramento massivo. Massivo, ou seja, é muito sangue, né? Sangramento maciço com um torniquete. Mas você não pode colocar um band-aid, poxa. Não, vou colocar maciço com um torniquete. E, dependendo da situação, vai fazer um preenchimento, né? Então, nem tudo é torniquete. Às vezes, algo com uma bandagem israelense vai resolver. Né? A gente tem um vídeo aí de um colega que ele levou um disparo no dedo e botaram um torniquete alto apertado. Não precisa. Então, nem sempre o sangue é sinônimo de torniquete. Aqui nós tivemos uma ocorrência há alguns anos, com um colega até do BOP, um subtenente, e ele estava em uma das nossas rodovias, teve um confronto, ele levou um tiro de arma longa na perna, e graças ao uso do torniquete, né, ele não perdeu a vida, ele perdeu sim parte da perna, né, mas hoje nós temos, né, as próteses que tem qualidade de vida tanto quanto, mas assim, salvou a vida dele, quanto também, que eu me recordo muito, o caso do Davis, né, o Rodrigo Davis, do Rio Grande do Sul. Um querido. E ele, assim, tem os vídeos que circularam, né, ele estava numa farmácia, né, e muito rápido conseguiu alvejar os 2 autores ali, os 2 criminosos, mas infelizmente pegou numa veia, né, muito importante, né, numa artéria muito importante. Então, o quanto é fundamental, né, ter isso, né, ter esses equipamentos para ser utilizado realmente, né, no operador, mas também saber utilizar de forma correta. Saber utilizar. Né? E quanto antes, né? Quanto antes eu aprender, antes eu posso saber usar. A gente tem o caso do Carvalho, que é um vídeo que rodou o Brasil inteiro, que é um colega 2 da Brigada Militar, né? Que seria a Polícia Militar. E eles estão indo até um local lá no morro e são recebidos a tiros. Ele leva um tiro de fuzil no pulso, um na perna e um disparo no peito. Ele estava de colete, mas pegou na capa e não na placa, pegou bem aqui em cima. Então tem o vídeo, né, do colete dos guris atendendo ele. Os guris tinham feito curso 2 semanas antes. Olha, estava fresquinho ali. E salvaram a vida do Carvalho. Que legal. Então realmente faz muita diferença. Conhecimento não é demais, né? Eu sempre digo o seguinte, que pior que perder um colega é eu perder a responsabilidade de aprender a salvar a vida deste colega. Exato. Então isso é muito importante, é a minha responsabilidade. Sim. Inclusive, salvar a sua própria vida, né? Se você, às vezes... E também a gente tem uma falsa impressão que eu tenho que ter essas ferramentas, né, do APH apenas se eu portar uma arma de fogo, né? E muito pelo contrário, coisas do nosso cotidiano pode acontecer, né? Dentro de casa, a gente que tem filho pequeno, né, que trabalha em área rural, né, que às vezes tem ferramentas ali do labor que são mais agressivas e um descuido. É uma trilha. Não é? Né? Até para fazer uma trilha, pode escorregar, ter uma fratura exposta. Então, tem várias situações que é importantíssimo, né, ter o kit
Consigo. Eu carrego um kit no carro. Eu tenho um kit completo no carro. Tenho na mochila, tenho no cinto tático. Eu sou louca do eu tenho alguns kits no meu carro, né? Eu tenho o kit APH, mas tenho também o bastão retrátil, se precisar utilizar. Ótimo, tenho um spray. Tenho um spray de autodefesa e tenho arma de fogo, né? Então... Completa. Então, acho que tá bom. E tenho sempre o meu ciclo ODA, né? O meu código de Cooper ali muito atento, né? Para a gente não deixar o triângulo do crime se fechar, como nós falamos ontem, né? Agir na prevenção. Como você tocou no assunto de salvar vidas, né? Tá muito recente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Acho que impactou toda a nossa nação. A vontade de ajudar aquele povo, né, era muito grande. Mas você esteve lá, né? Você sentiu, você pôde colaborar literalmente, né? Com a sua técnica, com o seu coração, porque acho que o que ficou na sua mente é notório a sua emoção. E eu acho que isso ultrapassa, né? Apenas eu sou polícia, eu tenho que estar ali. É como ser humano mesmo, né? Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Faz um ano, né? Eu me lembro que eu estava em casa, começaram as enchentes, né, as inundações. A gente tinha tido em setembro a inundação de Roca Salles, né? Que até eu fui como voluntária para ajudar a localizar os desaparecidos. Sim. E em maio do ano passado veio o caos. Eu me lembro que eu estava em casa e o comissário me ligou falando assim: Alder, eu não consigo chegar na casa do meu filho. Eu, como assim, comissário, de madrugada? O Dick estourou e tem água por tudo. E eu sei que o filho dele mora em Canoas, tem filho bebê. Sim. E ele assim, tu tem um barco? Aí eu assim... Como? Eu tenho torniquete. Eu falei, não, eu não tenho, mas eu consigo. Sim. Eu consigo. Sim. Eu passei a madrugada ligando para quem eu podia e não podia. Eu consegui 7 barcos e 3 jets. Aí a gente tem um grupo chamado União, né, de WhatsApp, onde tem Brigada Militar, Polícia Civil, PRF, PF. Nós somos uma união mesmo, a gente compartilha informações, todo mundo se ajuda. Eu falei assim, guris, preciso de quem tiver disponibilidade. Daqui a pouco, 8h30 da manhã, ali na Dom Pedro, que é uma avenida. Marcou um ponto. Preciso de que você venha com roupa de neoprene, eu viajando já, né? Sim. Pé de cabra, boia, corda, que vocês tiverem, faca, tipo, que vocês tiverem, vamos resgatar as pessoas. Eu consegui os barcos. Legal. E era meu dia de folga, porque eu trabalho 24, folgo 3 dias. Então foi bem a minha sorte ter minha folga. Sim. A gente se juntou e a gente já foi pra água, já de manhã, tipo, 9 horas da manhã a gente tava na água, ajudando a resgatar. Sim. E a parte muito bonita de tudo é que as pessoas, elas se auto-organizaram. Porque nem a gente ia com um barquinho, devagar, pegava as pessoas, a gente voltava, convencia as pessoas a saírem de casa, a gente voltava, Quando a gente estava voltando, tinham homens com água por aqui nos coordenando, para que o barco não passasse embaixo de nada, né? Nos coordenavam. Quando chegava uma altura, eles iam nos puxando. Aí eu me lembro que tinham homens que pegavam as pessoas, tipo, de cadeirinha para tirá-las de dentro. Outros pegavam as mochilinhas delas, outros pegavam os bichinhos, se tivesse bichinho, né? Cachorrinho, gatinho. E outros viravam o nosso barco, era muito organizado. E outros nos davam café. E eu me lembro que no primeiro dia era café com açúcar. Eu dizia, não, a gente não toma com açúcar. No segundo dia, achei café sem açúcar. Eu digo, por isso não toma com açúcar. Cara, que carinho, né? E sanduichinho. E o sanduichinho era tão enroladinho, escrito. Pão com mumu, que é doce de leite. Pão com queijo, tipo assim. Que carinho, escrito né? com a data. E nos davam pra comer. A gente voltava. A gente virou à noite. A gente entrou na madrugada dentro. Começou uma chuvarada, nós de barco. A gente teve que voltar, porque acabaram as lanternas. A energia das lanternas. E no outro dia de manhã, nós de novo. Né? A gente teve confronto, né? E a gente fez tudo que a gente podia. E a parte interessante foi que esse início eram pouquíssimas pessoas resgatando, porque ninguém tinha barco, a gente pediu Santa Catarina, né? Foi tudo muito rápido. E convencer as pessoas a saírem de casa. Difícil, né? Porque não é tipo assim, é só a tua casa. Não, é a tua vida. É tudo ali, a história, tudo que tá ali. É sempre a roupa do corpo. E o que doía, a gente teve que fazer escolhas, né? Então as pessoas gritavam por ajuda, não tinha como pegar todo mundo, senão o barco vira. O que a gente fez, nós ali, eu e os guris, né? A gente combinou o quê? Mulheres, crianças, idosos, alguém doente, né? E adolescentes até 16 anos, porque a gente entende que os homens têm que ser mais safo, né? Então dava uma dor em separar uma família. Mas foi necessário, a gente fez o melhor que a gente pôde, fizemos muitos resgates. Parabéns. E a gente tem orgulho. Mas foi um dia infinito que durou 62 dias, que depois tiveram outras partes, né? De
conseguir fazer a escolta dos caminhões que vinham com suprimentos. E aí muita gente foi, né, juntando esforços, ajudando. Acho que o país, né, viu o quanto era necessário ser solidário. Nós fomos uma nação pela primeira vez. Quando tu andavas em Porto Alegre, tu viu uniforme, as bandeiras, viaturas de todo canto do Brasil. E não só policiais, mas pessoas normais. Sociedade, né? A sociedade, né? Impressionante. E os colegas de Catarina, eles foram nos ajudar, foram os primeiros que chegaram, estarem do lado. Perto, né? E eles foram como? Eles pegaram o banco de horas deles e vieram e foram nos ajudar. Muito legal. Né? Então, muita gente, tipo assim, não tô indo oficial, mas tô indo na minha folga, pedir férias para ajudar. Mesmo, né? Muito então, legal. A gente é muito grato a todo mundo que nos ajudou. O pessoal aqui do Mato Grosso do Sul também foi nos ajudar. Enviamos muitos alimentos, roupas, né? Tudo isso para chegar também de maneira que pudesse atingir o objetivo, né? Não mandar as coisas bagunçadas, separar o que era de homem, o que era de mulher, o que era de criança, né? Isso foi muito legal. Diferença. Nosso Brasil é maravilhoso. E tem uma coisa muito interessante também. A gente chegava depois para fazer as doações. Eu me lembro de chegar em Eldorado do Sul com um fardo de água. Senhor, fardo de água. Ele pegava uma garrafinha. Eu digo, não, senhor, o fardo. Ele, não, mais gente precisa. Olha, senhor, eu não sei quando eu vou voltar aqui. E eles não pegavam, eles pegavam uma garrafinha. Que legal. Tu ia querer dar um cobertor, eles pediam, não, é um pra nós, a gente corta no meio. As pessoas pensando, mesmo estando um péssimo... mais gente precisava, né? Eles passavam pros outros, sabe? Então, o senso de solidariedade. Então, solidariedade muito grande. Uma fé enorme as pessoas tinham. E ninguém falava que era difícil. As pessoas falavam assim, não é fácil. Não é fácil, mas não falavam, eles não tinham casa e eles não falavam que estava difícil. Sim, muito legal. Então, aprendizado. Eu imagino, né, o quanto não fica a cabeça, né, de quem realmente, se para nós que não estávamos lá de corpo, né, estávamos, né, vendo, tentando fazer as ações daqui para ajudar, imagino, né, vocês que trabalhavam em loco lá, o que, né, ficou na memória há muito tempo e fica até hoje, acho que é algo para sempre. Mas o quanto Deus, né, é maravilhoso, né, da força, da capacidade, né, parabéns, viu, orgulhosa demais, obrigada por compartilhar. Eu que agradeço, carinho, oportunidade. Né, de deixar a gente fica no tricô aqui, ó, tricotando. Longe, né, parabéns, que Deus te guarde grandemente. Obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo. Então aqui finalizamos mais um episódio do nosso tricô, ó, fazer um site, do nosso tricô. Ponto 40 com essa querida. Vem com a tropa, vem com a sub.